Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, é muito tempo nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Você está no canal do YouTube do GP Total, youtube.com/GP Total. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes especiais durante a semana. A gente pede que você, claro, se você curte o nosso conteúdo, deixe o seu like, assine as notificações, assine o canal para que você não perca nenhuma atualização do que a gente faz aqui. Pauta de hoje, Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin e, de novo, tenho a companhia do meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir nesse canal e nem em outros canais aos quais a gente vai participar junto aqui, a gente faz as nossas jornadas. E a gente tem um grande prêmio vencido pela Ferrari, surpreendentemente um ritmo avassalador da Ferrari em corrida, coisa que já tinha sido mostrada durante a sprint. Tivemos sprint nesse fim de semana, bastante coisa para contar, entre elas, claro, algumas marmotagens que a gente vai dissecar durante aqui a nossa conversa de hoje. João Carlos Viana, meu querido amigo, meu boa noite a você e as suas primeiras impressões desse grande prêmio de Austin, inclusive, se você quiser já falar sobre a quantidade de marmotagens que a gente vai trazer aqui no nosso encontro de hoje, fique à vontade, meu amigo. Boa noite, Lucas, boa noite que nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo do que está nos vendo. Foi uma baita vitória da Ferrari, né? Mas vai lembrar um pouquinho aqueles debates de futebol, né? O jogo foi bonito, teve gol antológico, mas vamos falar da arbitragem. Aqui a arbitragem. Então, basicamente, por mais que a Ferrari conseguiu ter conseguido uma belíssima vitória, surpreendente. Porque a Ferrari, até um ano atrás, era devoradora de pneus, agora, quanto mais esquenta, melhor os pilotos administram. Pena que falta um pouquinho de solidez, né? Tanto da Ferrari como dos seus pilotos para se manter. Apesar de que o Leclerc falou, ainda sonho com o título, acho que é só 2025, 2024 já foi pro brejo. Tivemos a Red Bull sim se recuperando um pouco nesse final de semana. O Max venceu a sprint, venceu de forma dominante, pole, vitória sem contestação. Então a gente falava tanto de uma temporada 24 tão imprevisível, podia acontecer muita coisa, até mesmo a Red Bull voltar a vencer, a se recuperar, apesar de ter toda a polêmica antes da corrida do Terrible, né, que estava tendo um ajuste ou não da altura do carro entre a classificação e a corrida. Mas a gente vai falar do quê? Que a FIA, os seus comissários, que eles têm um único critério, que é não ter nenhum critério. Basicamente é isso. Eles fazem. Ele tem momento que pune o piloto por empurrar para fora da pista, aí em outra situação parecida, não. O piloto que vai ser preso vai ser o outro, porque ultrapassou por fora da pista. Mas ele foi jogado para fora da pista pelo que estava por dentro. Aí os mesmos pilotos ficam em situações, lógico, em curva diferente, como estou falando aqui, lógico, do Max e do Lando, né? A primeira volta, o Max deu um dive bomb em cima do Lando, lógico, empurrou o Lando para fora, ele também saiu da pista, o Max Verstappen ileso, passou, ali era a primeira curva, tá? Aí 52 voltas depois, situações diferentes. Agora é o Lando que estava atacando, mas o Lando, acho que até a gente vai falar um pouquinho, foi até um pouquinho juvenil de deixar, vou deixar o Max por dentro, eu vou passar ele por fora. É lógico que o Max deu outro dive bomb e os dois são para fora, e quem foi punido? O nosso querido Lando Norris, sendo que pouco tempo depois o George Russell fez a mesma coisa, lógico, ele por dentro e o Valtteri Bottas por fora, mas quem foi punido foi o Russell, que estava por dentro. Então, quer dizer, não tem critério nenhum. Mais uma vez, a FIA fica se metendo, mudando o resultado de pista, e lógico, isso muda o panorama do campeonato, né? Por mais que, a gente vai falar um pouquinho da disputa entre Lando e Max, por mais que matematicamente, se o Lando tivesse chegado na frente do Max, não ia fazer tanta diferença, porque
2 pontos para cá, 2 pontos para lá, a diferença ainda está muito grande, o campeonato está acabando, o Marcos já pode começar a pensar não acontecer algo muito estrambólico até o final do campeonato. A expressão cearense, tá? Estrambólico é uma coisa extraordinária, tá? Só para deixar todo mundo... todo mundo na mesma página. Você sabe o que se trata. O Marcos pode começar a pensar, escolher onde vai ser campeão, de repente até mesmo no Brasil, no Catar, Las Vegas, que são um evento mais grandioso, mas o problema é que a FIA fica se metendo, que é um protagonismo, e interessante que no final da corrida ninguém sabia muito bem porque o Lando tinha sido punido, se tinha sido por ultrapassar por fora fora da pista, ou porque ele tinha queimado as três tentativas de track limits que existe. Então foi um final de semana não muito auspicioso por parte dos comissários da FIA. Mas como diriam aquelas propagandas americanas antigas, tem mais marmotagem a caminho, porque a gente teve também a marmotagem dos troféus, a marmotagem da pintura da Alpine, o péssimo fim de semana de Lewis Hamilton, que de tanta marmotagem ninguém reparou. Já reparou nisso? Percebeu? O Lewis Hamilton teve um fim de semana horroroso. Saiu da pista, foi o último colocado da corrida. Mas assim, teve tanta marmotagem, teve essas questões do track limits que há muito tempo já se vem criticando essa questão, a falta de critério dos comissários. Aí a gente tem uma Alpine que faz o que... Ai, meu Deus do céu, o que eles querem fazer? Eles fazem assim, olha, faz tempo que a gente não chama atenção, vamos chamar atenção e passar vergonha de novo. Que é o quê? Você faz uma ação publicitária de gente que não entende nada de Fórmula 1, vocês negam o óbvio e fazem um carro laranja parecido com o McLaren. Como se fosse uma ação publicitária genial para divulgar sei lá o que do Indiana Jones e pinta de laranja. E a coisa só não foi mais humilhante porque a McLaren ficou quieta, até por causa do episódio do Piastri, etc e tal. Mas assim, as redes sociais caíram matando na Alpine. Falei assim, puxa, não é porque vocês pintaram a Alpine como se fosse uma McLaren que vocês vão se tornar uma, entre outras esculhambações gratuitas que eles tomaram por causa dessa genial ação publicitária vinculada a Indiana Jones, sei lá o quê, porque foi justamente isso. O pessoal ficou só tacando pedra de maneira absolutamente justificada e ficou sem entender ou ficar sem saber o que era essa ação junto a Indiana Jones, do que se tratava, era um jogo, era uma ação publicitária. O pessoal simplesmente virou e falou assim, olha, o carro de vocês ficou parecendo uma McLaren genérica, acordem, puxa, faça um negócio. Parece que ninguém aprendeu nada com a história do hype da Ferrari azul, sabe? A Alpine não para de passar vergonha. O nome Alpine, isso já vou colocar lá atrás, análises que eu já tinha feito, o próprio nome Alpine já é uma coisa absolutamente inadequada. O nome Renault era muito mais forte, muito mais ligado, muito mais histórico, com peso muito maior do que o nome Alpine, para estar dentro da Fórmula 1. A Alpine é um nicho da própria Renault para vender um carrinho esportivo ali, que vende, sei lá, 2.000 unidades. Agora, Lucas, lá na Europa, sabe? Não vende na América do Norte, não vende aqui no Brasil, e eles ficam com esse nome Alpine como se significasse alguma coisa. Significou para o Rally nos anos 70, a vitória da Renault em Le Mans foi com o Alpine Renault 442B, com o Jassot e Pironi, em 78. Agora, o nome Alpine nunca significou absolutamente nada na Fórmula 1, e eles fizeram essa transição da equipe Renault para a equipe Alpine. E desde então, nada deu muito certo. Tá? Eles perderam o Alonso, perderam o Piastri, ano que vem eles não vão fabricar motor, eles ganharam um Flávio Briatore para gerir tudo isso. Então, sabe, o que eles menos precisavam é passar mais uma vergonha com essa pintura laranja, que ficou absolutamente constrangedora, alvo de chacota nas redes sociais. A fundamental ação vinculada a Indiana Jones, personagem icônico da história do cinema, eu adoro Harrison Ford, adoro Última Cruzada, é o filme favorito meu da franquia. Agora, tudo isso ficou
eclipsado, assim como ficou eclipsada a chegada da HP na Ferrari por causa daquele hype da Ferrari azul. Sabe, as pessoas, elas ignoram o óbvio. Você vai, apresenta aquele esquema de pintura ali. Você bate o olho e fala assim, ih, ferrou, é uma McLaren. Começa do zero. Não, o pessoal aprova, fala assim, não, vai ser genial, o pessoal vai amar, vai falar de Indiana Jones e não sei o que. Ninguém falou nada de Indiana Jones. Só ficou malhando a tal da Alpine amarela, da Alpine laranja, sabe? Uma coisa absolutamente estúpida, porque tá negando o óbvio. Você bate o olho e fala assim, nossa, uma McLaren genérica. Coitados, sabe? É coisa assim de rolar a cabeça de time de marketing que aprova uma marmotagem dessa. E chegamos à primeira marmotagem aqui da nossa pauta, que é essa estúpida, sabe? E injustificada pintura da Alpine que nega o óbvio. Você bate o olho e fala assim, puxa, é uma McLaren genérica. Sendo que a McLaren hoje é a protagonista da Fórmula 1, enquanto a Alpine tem essa vergonha de meio para fundo de grid tentando se matar por um pontinho ou dois. E não consegui. E o pior, Lucas, eu estava até. Você estava falando aí, mas me lembrei. Mas, pensando bem, eu acho que não foi uma má ideia de mudar de Renault para Alpine. Vou dizer por quê. Já pensou que a Renault, nesse intervalo, né, do Grande Prêmio de Singapura para cá, anunciou que não. Ela confirmou, ela já estava se ventilando, que não vai ter mais motor Renault a partir de 2026. Já pensou a equipe Renault Mercedes? Acho que isso não ficaria muito legal, não, viu? Renault Mercedes. Então, porque eles chegaram num nível de enrascada, todo esse projeto da Renault, chegou numa tal enrascada que eles perderam grandes pilotos, eles estão hoje com 2 pilotos que se detestam, que é o Ocon e o Gasly, sabe, que se equivalem, não tem muita diferença um do outro de um, e não se cooperam, e enfim, são erros consecutivos. A gente fica se perguntando, assim, quando é que eles vão dar uma dentro? Sabe? Quando é que eles vão acertar? Quando é que a coisa vai melhorar? Quando é que a gente vai conseguir enxergar progresso nesta que é uma equipe de fábrica? A gente não pode esquecer disso, sabe? Não é equipe cliente de ninguém. Ano que vem vai virar cliente, já está se rebaixando. Não contente ser uma equipe de fábrica que está sendo aí esculachada o tempo inteiro, tomando o tempo de um monte de equipe cliente por aí, ela em 2026 se rebaixa a equipe cliente, sem garantia nenhuma que isso represente algum progresso. Sabe? É uma pena, porque aquela estrutura já foi campeão mundial 4 vezes, né? E nunca deve esquecer. Não são duas. É uma estrutura campeã do mundo e de uma montadora multicampeã super tradicional. E aquilo ali. E essa montadora usou essa estrutura para ser campeã em 2005, 2006 com o Alonso. Então, é uma pena, realmente. Eu vou até ser sincero, Lucas, eu não sou muito fã da franquia Indiana Jones. Questão de gosto, eu nunca assisti nenhum E por sinal, vai ter algum filme de Indiana Jones para eles fazerem essa marmotagem? Então, a pergunta que fica é essa, eu tô nem sabendo que vai ter filme de Indiana Jones para a Alpine aparecer com essa camuflada de McLaren. Então, parece que é um jogo, alguma coisa assim, então a coisa ficou tão eclipsada que, eu confesso a vocês, eu já estou fazendo meia-culpa aqui, eu devia ter pesquisado, inclusive, para saber o que raios era essa ação publicitária, mas assim, isso é só um reflexo de quanto esta ação ficou eclipsada. As pessoas não tiveram o menor interesse em pesquisar sobre o que era aquela pintura e se focaram no quê? Na pintura em si, que era essa McLaren genérica e que, claro, caiu na chacota de toda uma rede social que batia o olho e não negava o óbvio. Nossa, né? Batia o olho, nossa, é uma McLaren. Caramba, o que eles fizeram? O que é isso? Isso não ficou realmente mais parecido com o que a McLaren usou no fim de semana, o cromado lá, que é do patrocínio deles também. E que foi uma pintura ali,
elegante, sabe? Fez lá o marketing do patrocínio deles direitinho, sabe? Até porque a McLaren, nesse sentido, foi a equipe que melhor soube realizar uma pintura comemorativa e fazer a comunicação de uma pintura comemorativa, que foi aquela de Mônaco, em que eles homenagearam o capacete do Ayrton, em que você não precisava fazer nada ali. Você viu uma McLaren amarela, azul e verde, você batia o olho e fala assim, tá, Mônaco, é McLaren, é Senna. A associação era natural e espontânea, você não tinha que ficar contando historinha, igual a Ferrari ficou contando historinha, que em 64, porque a gente usou uma Ferrari azul, porque a gente tem na nossa paleta aqui dos carros de rua azul, sei lá o quê, o blé, não sei o que lá, e esses tons, e azul isso, azul aquilo, a jaquetinha azul, os mecânicos dos anos 70 usavam azul, Clay Regazzoni e o Lauda usavam azul em 74, e blá, 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 para fazer aquelas faixinhas azuis ridículas lá de Miami, sabe? O pior desse final de semana é que o pessoal da Alpine também disfarça, vamos mudar o tom de laranja, mas o tom tá idêntico da McLaren. Não, aí fica um tom bem parecido ainda, né? Porque laranja é uma cor, assim, graficamente, ela é uma cor chata de trabalhar, porque é uma cor que, quando você vai imprimir um laranja, você precisa de uma pigmentação certa para você fazer aqui. Um rótulo, por exemplo, de um refrigerante de laranja, aquele mesmo famoso que você já está pensando, você não consegue fazer uma combinação de cores para chegar naquele laranja. Você tem que ter uma pigmentação laranja direto para aquilo ali, em escala Pantone, ou seja lá o que for. Mas, de qualquer forma, não dá para você criar uma combinação de cores até chegar aquele laranja. Você tem que tirar uma pigmentação laranja para trazer aquilo. E os caras me colocam um laranja muito parecido com o papai e a McLaren. E, claro, isso combinado ao carbono do carro, que também é um expediente da própria McLaren, cria esse laranja e preto, que ficou realmente muito parecido. Você olhava aquilo e falava assim, nossa, que carro é esse? Daí você viu o BWT, né, que é o patrocinador principal, ali, o Master, da McLaren, lateral da Alpine, e fala assim, nossa, é uma Alpine? Fala assim, nossa, é uma Alpine? O que eles fizeram? E aí já o estranhamento natural, e depois fala assim, nossa, é Alpine, o que eles fizeram? E eles fizeram um negócio que caiu uma risada de todo mundo. Quer dizer, como se não bastasse a vergonha suficiente que eles estão passando na pista, eles inventam mais um caso para passarem vergonha. Aí realmente fica complicado de defender. O que eu vou dizer lá em casa, Alpine? Quem aprovou isso? Tem um humorista que é o Bruno Costoli, lá de Minas Gerais, e ele faz muitos vídeos assim, né, de situações constrangedoras, e sempre os vídeos deles são vídeos curtos de humor, é um cara muito inteligente, muito engraçado. Fala assim, quem aprovou isso, vírgula, empresa, interrogação? Então, quem aprovou isso, Alpine? Sabe, é uma coisa inacreditável. Acho que foi o mesmo que aprovou o troféu da Pirelli, né? Assim, o troféu da Pirelli, vou até deixar para o final, sabe? Porque veja só que coisa, né? A Alpine tem tanto azar, que nem foi a maior marmotagem no fim de semana. A maior marmotagem do fim de semana foi da Pirelli. A gente vai deixar tá bom, então porque o troféu final aqui da nossa resenha fica para a Pirelli, tá? E a contextualização é boa. Porque o contexto a gente vai falar. Porque foi engraçado. Foi engraçado o final. Então, o fecho da nossa resenha aqui, a gente vai deixar com a Pirelli. Mas vamos para a corrida, porque a gente teve a sprint primeiro, e o Max Verstappen, que continua dominador em sprint. É uma coisa muito interessante. A gente sabe que nesse período de folga, né, foram 3 fins de semana sem Fórmula 1, as equipes fizeram muitos pacotes de atualização. Curiosamente, a Ferrari teve uma atualização muito discreta, eles não vieram com pacotes pesados de atualização, mas foi um carro que casou muito bem ali, e a gente teve pistas disso durante a própria sprint, em que, primeiramente, a gente viu, por exemplo, o George Russell pressionar o Max Verstappen e andar bem, e andar na frente das Ferraris, e de repente ele foi caindo, ou seja, os pneus do cara foram embora. E a Ferrari não, manteve aquele ritmo e o tempo inteiro
cangote, né, fugando no cangote do Max Verstappen. Na verdade, do O Lando, Carlos né? Sainz... Na verdade, do Lando, né? O Lando ele pulou de Sim, quarto para segundo e a Ferrari ficou no cangote do Lando, né? A Ferrari não chegou a brigar sim, com o mas Max veja, Verstappen. no começo da corrida, a Mercedes do Russell estava rendendo bem. E de repente ele Isso, cai bastante, né? Ou seja, isso, a decaída de pneu dele foi bem mais acentuada, enquanto a Ferrari foi. manteve um ritmo sólido já na sprint. Né? E vale a pena a gente destacar da sprint o Carlos Sainz saindo, inclusive, do seu estilo, ser muito mais ousado, fazendo alguns mergulhos, usando partes da pista que normalmente não se usariam para fazer ultrapassagem, e de repente no domingo, puf, sumiu aquele Carlos Sainz. Eu não entendo, porque é a mesma pessoa no sábado e no domingo, mas com pilotagens absolutamente diferentes. É o que eu falei, né, Lucas? Falta um pouquinho a Ferrari, um pouquinho de constância. Não há aquela consistência de fazer aquela batidinha toda corrida, toda essa ação até. Realmente o Sainz fez uma corrida bem agressiva no sábado, né? Ele até conseguiu tirar o segundo lugar do Lando na última volta, né? O Lando Norris dando moles, né? Estão vacilando Já Norris. virou. É, Pois é. pois é, então o Dando moles Santos. no sábado e no domingo. Já vamos falar de toda a trajetória da hashtag Dando Moles. Isso. Aí o Sainz fez uma baita corrida, chegou em segundo. E na corrida domingo, corrida totalmente burocrática. Ele só Lógico, comboiou o Charles Leclerc o é, tempo inteiro, só comboiou. ele ficou ali atrás na primeiro stint. Ele ficou ali atrás do Max. Tô com o cheio de combustível, tá com problema, não consigo atacar. E fez o undercut, pronto, bateu o ponto e foi embora, né? O Sainz foi basicamente isso, uma coisa muito burocrática, depois uma coisa bem interessante. Eu acho até que, voltando à sprint, se o Sainz e o Leclerc não brigassem tanto ali pela quarta, depois foi para terceiro, né? Quando os pneus do Russell deram tchau, e eles também tiveram até mais chance de brigar mais na frente, né? O problema foi que eles brigaram foi muito encarnecida ali entre eles, o Leclerc e o Sainz. Tanto que ali já ficava claro que a Ferrari estava com um ritmo superior. E quando a briga assentou, o Sainz ficou na frente do Leclerc, eles chegaram no Norris, né? O Norris fez aquilo, né? Entregou a rapadura. Dando moles, né? Botou a carapuça de dando moles, né? Errou e o Sainz ultrapassou. Mas ali já estava bem claro que a Ferrari tinha um ritmo de corrida superior, bem superior, não vou dizer bem superior, porque o Max venceu de forma muito tranquila, ele não, praticamente, acho que nas primeiras voltas o Russell quis ir para cima, o Max segurou, a corrida do Russell foi ladeira abaixo, e ele não foi mais atacado, então foi bem dominante, né? O posicionamento na Fórmula 1 é essencial, né? O Max colocou na ponta ali, não saiu. E na corrida, quando o Leclerc assumiu a primeira posição, né, por causa da largada, tem que também dar um mérito ao Leclerc, ele foi de quarto para primeiro na largada, se colocou em primeiro e tchau e pensa, não viu mais ninguém, foi primeiro liderança de ponta a ponta, né? E a Ferrari foi surpreendente meio que você falou, né, Lucas? Ninguém espera, com tão poucas atualizações, ninguém esperava a Ferrari, que em Singapura mal apareceu, de repente em Austin faz uma baita corrida, dominou, e pode ser um fiel da balança no campeonato, sim. Se a McLaren continuar com esses finais de semana, que a McLaren, a gente falou tanto da Alpine aqui, mas assim, a equipe que inspirou os gauleses a fazer aquela marmotagem teve o pior final de semana em muito tempo. A McLaren em nenhum momento brigou pela vitória. Ela conseguiu a pole do Norris, a gente pode dizer que foi um pouquinho algo bem circunstancial. Ele conseguiu a melhor volta no Q3, o Max bateu o tempo dele com sobra, só que o Russell bateu, bandeira amarela, ninguém... Tanto que se você... Eu chamou muito minha atenção no pós-classificação,
foi que o Verstappen parece nem ligar muito, que perdi a pole pro Lando, mas tudo bem, eu sei que na corrida eu vou chegar na frente dele. Entendeu? Então foi o que aconteceu, mas pela circunstância que ele vai comentar mais na frente. Mas até porque o Norris, mais uma vez, não fez com que sua pole se transformasse em liderança. E a gente colocou ali aquela frase, né, nas nossas pílulas nas redes sociais, de que uma pole de Lando Norris é tão útil quanto um olho mágico em porta de vidro. É mais útil do que um assento ejetor no helicóptero, né? Então é impressionante como o Lando Norris ele não consegue manter, ele só manteve, ele só não confesso, não sei quantas poles o Lando tem, se não me engano são 7. Ele só liderou a primeira volta uma vez, que foi em Singapura. As outras vezes ele sempre perdia. E ele não largou mal, assim como em Monza, ele não largou mal em Austin. O problema é que até antecipando que eu coloquei na coluna, né? Ele está lidando com um peso pesado da Fórmula 1. O Verstappen, Lucas, ele é aquele cara que para ele não basta pena, eu não vou acompanhar porque matematicamente é bom para mim. Ele quis marcar território, então ele fez uma manobra muito agressiva, mas muito de imposição. Olha, eu vou chegar na primeira curva na frente. Se você quiser bater, a gente bate. Eu vou ser o favorecido. E deixou o Lando sem ter o que fazer. Talvez o que o Lando esperasse, que faz parte das nossas marmotagens, é que a FIA se manifestasse em algum momento. Olha, ele me botou uma situação, né, que eu fui jogado para fora da pista pelo Max. Só que o Max saiu ileso, né? Depois o resultado não seria o mesmo 52 horas depois. Mas o Lando não largou mal. Mas ele está lidando com um piloto que mentalmente está muitos patamares acima dele, do Lando. O Max está muitos patamares mentalmente acima do Lando. O Lando é um piloto talentoso, rápido, carismático, mas claramente ele não está com casca para lutar pelo título mundial esse ano. Não sei se ele vai ter a oportunidade em outro momento, 25 ou 26. Para mim está muito claro que o Lando, como eu falei em alguns vídeos atrás, ele parece uma criança lutando contra um homem feito, mesmo com a idade dos dois sendo parecida, mas não dá. O Max se impõe muito facilmente, até muito facilmente sobre o Norris, e mais uma vez o Norris de primeiro largou na pole, né, saiu da curva 2 em quarto. Diz muito. E você tem um resultado que, tudo bem, né? Tem essa questão da arbitragem, vamos colocar assim, né? Os comissários realmente com absoluta falta de critério. Por quê? Porque hoje a gente tem essa questão de track limits. Por quê? Porque tem essas áreas asfaltadas que anteriormente não existiam. Ou seja, a partir do momento que você criou essas áreas asfaltadas, você criou problemas que não existiam antes dela. O que nos deve ser absolutamente estúpido. O Max, ele ganha pontos em cima do Norris na sprint e acaba, resultado, né? Estou vendo resultados, ganha pontos em cima na corrida também. Então, isso faz com que a luta pelo título realmente fique impossível, porque, no fim das contas, e é quando os resultados são considerados, o Norris não consegue descontar ponto. É uma coisa inacreditável. E se a gente pegar a distância que eles tinham do GP de Miami, que foi a primeira vitória lá do Norris, e que foi o momento em que a gente viu que a McLaren tinha o melhor carro da temporada, a partir dali, quantos pontos e quantas oportunidades o Norris perdeu, e quantas vezes o Max Verstappen conseguiu a unha, pegar o touro pelo chifre e ganhar corridas e conquistar pontos importantes. Realmente a questão quando a gente Norris, né? Sobre o próprio Norris, e mesmo com episódios ali baixos, como foi o da Áustria, por exemplo, né, o episódio ali
do Mamãe Quero Meu Danoninho, né, por parte do Max Verstappen, a gente tem um cara que, no frigir dos ovos, na questão dos resultados, na questão dos entregáveis, continua sendo inabalável. Surgiu durante esse duelo que se desenhou na parte final da corrida entre Verstappen e Norris, cenários possíveis. Se pensar, por exemplo, que um Prost deixaria, né, na condição do Verstappen, deixaria o Norris passar e ainda diria no final da corrida, assim, olha, ele tem que tirar muito mais pontos do que isso, enquanto ele só tirar essa quantidade ridícula de pontos, eu fico tranquilo no meu campeonato. Mas aí um Prost, aí é o professor, aí o cara que faz todo aquele mind games dele, o jogo mental do Prost era em outro nível. O Max Verstappen, ele se impõe o jogo de ombro, né? Aquele jogador de futebol que vai fazer o ombro a ombro, dá aquela ombrada, o cara vai parar lá no ombrado e o juiz não tem como marcar falta. Esse é o Max Verstappen. Não é aquele cara que vai fazer ali um jogo mental com o cara vai meter o ombro, vai jogar você no alambrado. E se bobear para fora do estádio. No caso da Fórmula 1, ele bota o cara para fora da pista, literalmente, né? Então, vai no ombro a ombro ali, e os comissários ficam naquela idiosincrasia toda de falta de critério. É uma coisa absolutamente horrorosa. Mas o que a gente teve em pista, a gente teve, sim, o Max Verstappen, que lutou para conquistar o máximo possível de pontos, e a gente vê muito mérito na vitória dele na sprint, dele realmente se fazer valer como o piloto talentoso que ele é. A gente viu na corrida realmente um Charles Leclerc impecável e que não se abalou em momento nenhum da liderança dele, fez uma corrida sólida, entregou uma Ferrari na frente, comboiado pelo Sainz, numa dobradinha que até então era improvável, porque se a gente pensar nas vitórias que o Leclerc teve, por exemplo, foi Mônaco e Monza, né, são dois extremos, mas que foram dois extremos que foram muito influenciados por trocas de pneus. Em Mônaco, porque todo mundo trocou e fez a corrida inteira no mesmo pneu. E em Monza, porque a Ferrari fez uma acertadíssima tática com pit a menos. E agora a gente foi para uma Austin em que a Ferrari se impôs pelo ritmo de prova mesmo. Foi uma coisa bem diferente. E diferente, por exemplo, também do GP de Melbourne, que foi a vitória lá do Sainz, em que o Verstappen saiu logo no começo, a gente ficou sem saber se ia rolar uma batalha entre o Verstappen e o Sainz. Aparentemente o Verstappen ainda tinha um ritmo de prova muito forte para disputar a vitória, ou seja, a gente não ia saber, a gente ficou sem saber quem que ia vencer numa condição ideal para o Max continuar na corrida. Dessa vez em Austin não. Austin, durante a corrida, a Ferrari mostrou que tinha um ritmo de prova superior. E o Leclerc cruzou, né, navegou para a vitória de uma forma muito sólida, fazendo dobradinha na Ferrari. Ou seja, a Ferrari teve sim o melhor carro do fim de semana. Isso enaltece ainda mais a vitória do Verstappen na sprint. Porque o Verstappen realmente teve que... ele fez, né, ele comandou a sprint de uma forma que a Ferrari ficou lá brigando no começo, como você mesmo destacou, e fez com que ela não tivesse a chance de mostrar esse real potencial que ela mostrou só na corrida. Então, o Verstappen, mais uma vez, mérito para ele de ter conseguido essa corrida sprint. Aí tá levando a Red Bull nas costas. Para mim, por mais que a Red Bull tenha evoluído, né, claramente foi o Max que levou a equipe ao pódio ali, né? E o interessante é que o Max não vence desde junho, mas pontuando aqui, pontuando acolá, né, sempre batendo o Lando, tá praticamente o título na mão. É um campeonato muito mostrando assim, o Max está se mostrando muito facetado, né? Ele venceu ano passado, vencendo 85% das corridas. Não sei se o número exato é esse, mas vencendo praticamente todas as corridas ano passado. 2021 batendo daquela forma com o Hamilton, realmente talvez ter sido o melhor campeonato desse século da Fórmula 1. Eu não vou falar
da história, não, mas sim, talvez nesse século tenha sido o campeonato mais interessante. E agora está sendo um campeonato muito inteligente do Max, né? Ele deixou de ter o melhor carro, então eu vou pontuar o máximo que der. Se o meu carro vai chegar, se é para chegar no máximo, eu vou chegar em terceiro. E assim ele está fazendo. Tanto que a gente estava até, o Lucas estava conversando no outro dia, junto com nossos amigos do GP Total, né? O Max pode estar seguindo o sogrão, né? Sendo campeão no Mundial de Pilotos com o carro que é o terceiro colocado no Mundial de Construtores, que a Red Bull está prestes a ser ultrapassada pela Ferrari no Mundial de Construtores. Essa é a melhor deixa para a gente falar um pouco sobre a pontuação da tabela. Max Verstappen, primeiro colocado, 354 pontos. Lando Norris, 297, ou seja, é muito ponto para tirar para pouca corrida que sobrou. A gente vai ter México, São Paulo, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tem mais 2 sprints? Tem mais 2 sprints, mas ainda assim sobrou muito pouco espaço para ele conseguir qualquer coisa. A gente tem o Charles Leclerc que recupera a terceira colocação com 275 pontos, Piastri fica na quarta colocação, 247, né? O Piastri ele ensaiou ficar com essa terceira colocação para ele tem sido um dos pilotos que mais pontuou nas últimas corridas, mas que neste fim de semana em particular ele foi bem abaixo do Lando Norris. Esperava-se um pouco mais de pilotos um colado no outro, mas desde o começo do fim de semana o Lando Norris mostrou mais velocidade que o Piastri. E a gente fica um pouco meio sem entender o que aconteceu com o Piastri no fim de semana, mas foi um fim de semana bastante discreto por parte do australiano. Na quinta colocação, da própria McLaren, sim. O Carlos Sainz na quinta colocação, 215 pontos, seguido pelo Lewis Hamilton, 177, e o George Russell, 167. A gente já vai falar bastante sobre a Renault, e também do Sérgio Pérez, que é o oitavo, o pior desses 8 primeiros aí, que está com 150 pontos. Entre o resto aqui, a gente tem um Fernando Alonso que a gente fala, né? O Fernando Alonso teve um fim de semana horrível, a Aston Martin teve um fim de semana horrível, o carro não rendeu, mas veja, ele continua sendo o cara que tem muito mais pontos do que o restante do grid, sendo que em muitas ocasiões a Aston Martin não foi o quinto melhor carro. Isso aí foi bastante evidente no começo da temporada, mas já faz algum tempo em que a Aston Martin deu uma queda e entrou naquele bolo do meio de grid, em que às vezes você pega a Alpine, é um pouquinho melhor, ou você pega a Haas, é um pouquinho melhor, a Racing Bulls é um pouquinho melhor, e às vezes é a Aston Martin. Nesse fim de semana não foi, mas mesmo assim, se a gente pegar a pontuação do Alonso, ele é muito melhor que todos os outros. Ele tem 62 pontos, e ele é seguido pelo Nico Hülkenberg com 29, ou seja, é menos que a metade. E isso dá a real dimensão de quanto o Alonso ainda é bom, de quanto ele está bom, e quanto eu particularmente torço para que a chegada do nosso druida favorito, Adrian Newey, na Aston Martin faça com que esse jogo vire pro time de verde. Para mim, o jeito que o Max Verstappen está fazendo um super campeonato com a inteligente, o Alonso também. Ele está fazendo aquele campeonato de agarrar as oportunidades quando surgem, agarrar com as duas mãos e marcar o maior número de pontos possíveis. Quebrou 2 carros das top 4, né, das equipes top 4. Vou chegar em sexto. Eu vou estar pontuando, né? E quanto a Aston Martin, Lucas, você acabou da deixa, né? Falando em deixa, a Aston Martin está totalmente em compasso de espera pelo Newey começar a trabalhar lá. Então, até lá vai ser igual o Sainz, né? Batendo ponto e indo embora. Tá só marcar ponto, vai só batendo ponto na Fórmula 1. E vou falar de Aston Martin, nosso querido Lance Stroll entrou para a história da Fórmula 1, né? O maior número de corridas sem marcar única, volta mais rápida. Lance Stroll, nosso Nepo. Pois estatísticas que acabam surgindo no fim de semana aqui
de Austin. Nada. Construtores, João. Vamos lá, vamos de construtores. McLaren 544 pontos, primeira colocação seguida pela Red Bull com 504, aí fica fácil fazer matemática, 40 pontos de diferença, mas veja só que coisa interessante. Red Bull com 504 e Ferrari com 496, e aí a gente volta a essa questão do Max Verstappen, de repente, se igualar ao sogro Nelson Piquet, na seguinte situação. Max Verstappen pode ser campeão com o carro que foi só o terceiro colocado no campeonato de construtores. A Ferrari teve essa crescida, a gente não sabe até que ponto isso aí vai se manter nas próximas corridas, é o que a gente falou, foi um encaixe muito feliz da Ferrari nessa pista de Austin, mas se a Ferrari continuar num bom ritmo de pontos e a Red Bull continuar no seu ritmo limitado de pontos, e a gente já vai falar sobre a limitação de pontos da Red Bull, para quem está acompanhando a gente já entendeu de quem a gente vai falar, vai acontecer isso, né, da Red Bull ser ultrapassada pela Ferrari, está muito próximo, agora 504 a 496, a gente está falando de 8 míseros pontos, e se a Red Bull terminar em terceiro no campeonato de construtores, isso vai nos remeter a 1983, quando o sogrão Nelson Piquet foi pela segunda vez campeão mundial de Fórmula 1, pela Brabham BMW, que foi terceira colocada naquele campeonato de construtores. Quem ganhou aquele campeonato de construtores foi a Ferrari, com também Arnoux, segunda colocação para a Renault, de Alain Prost e Eddie Cheever, e a terceira colocação só para a Brabham BMW, que era de Nelson Piquet e Ricardo Patrese. Então, aí, as coincidências que juntam Max Verstappen e Nelson Piquet muito próximas de acontecer. Mas o grande diferencial, que a gente já vai começar a falar um pouquinho na limitação da Red Bull, em 83, o Patrese não é que ele andou mal, ficava muito atrás do Piquet, porque quebrava demais, só quebrava nas mãos do próprio Patrese. Várias vezes o Patrese andava entre os 3, 4 primeiros, fez pole, né? Tanto que ele só marcou ponto 2 vezes, né? Inclusive com a vitória na última corrida, que meio que o Piquet vai e ganha, eu quero chegar. Então, e interessante que a Renault, se olhar, Prost e Ed Sheeran, o Ed Sheeran ele fez um campeonato ao nível do Prost, mas ele conseguiu vários pódios, ele foi uma dobradinha no Grande Prêmio da França, né, com o Prost primeiro, ele terceiro, desculpa, ele chegou em terceiro, né, mas ele chegou em segundo lugar algumas vezes. Agora, o Checo Pérez, ele tá fazendo um campeonato, assim, inacreditavelmente ruim. Já falou várias e várias vezes, ele não vai ser repetitivo, mas o terceiro lugar da Red Bull vai cair na conta do Pérez, com certeza. Não é que a Ferrari tem um carro muito melhor, descobrir isso que o Frederic Vasseur conseguiu uma fórmula mágica que a Ferrari vai vencer todas as corridas. O problema da Ferrari é que ele tem dois pilotos que têm desempenhos próximos. O Charles Leclerc e o Carlos Sainz, eles estão até próximo do campeonato, um é terceiro até quinto, né? A própria McLaren, um está em segundo, outro está em quarto. Então, são uma dupla consistente, uma dupla ali que é homogênea. Já a Red Bull tem um piloto em primeiro e oitavo. E o desempenho, não sei qual foi a diferença do Max pro Checo, mas eu me lembro que em um certo momento chegou a 36 segundos. Eu não sei se ele foi. Eu estou com o chat aberto aqui, João. O Max Verstappen ficou a 19,4 na bandeirada, né, em relação ao Leclerc, e o Sérgio Pérez ficou a 59 segundos, então a gente está falando aí de 40 segundos de vantagem, tá? 39 ponto pouquinho, mas assim, arredondando 40 segundos. Um cara que tomou 40 segundos do companheiro de equipe. Ok, o Max é um piloto extra classe, a gente falou que é um peso pesado da história da Fórmula 1, ninguém tem dúvida disso, é um piloto que a gente vai, daqui a muitos anos, vai falar dele quando a gente fala de outros grandes campeões, mas é uma diferença abismal. A Red Bull vai... E outra coisa, é que a gente sempre fala, o Mundial de Pilotos é o dia que tem um glamour, mas o dinheiro no Mundial de Construtores. Então a Red Bull, confirmando essa caminhada em terceiro, ela vai perder muita grana.
muita grana que pode fazer lá falta no desenvolvimento do próximo carro, de 2026. Então, realmente é algo que chama atenção. Então, o Christian Horner e Helmut Marko estão com a mão na cabeça, com certeza. E outra coisa, a gente nunca deve esquecer, o Checo Pérez tem um contrato até 2025, não é até o final desse ano. Ele não vai ser simplesmente dispensado, ele tem que ter um contrato até 2025, ele renovou o contrato esse ano. Então, não, é 25, agora eu não lembro se é 25, acho que é do 25 e 26, acho que foi 2 anos. Então, assim, é algo que muita gente não enxerga o Checo Pérez, se não em 26, não em 25 vale em 26. Então, acho que... constatações aqui. A gente já falou, né, do Piastri chegando na P5. O George Russell chegou na 6ª colocação, tendo largado dos boxes, e só depois chegou... Sendo que a gente já viu na sprint que a Mercedes não estava rendendo nada, estava um carro super arisco, né? O Russell já tinha enfiado o carro na barreira de pneus na qualificação, até por isso largou no fim do grid. Ou seja, era um carro que estava arisco, estava comendo pneu, que a gente viu na sprint, ele decaiu demais, e chegou na frente do Pérez, que largou em 9º, né? Ele ficou na Q2, mas bom, enfim, chegou atrás. E, como se não bastasse, ele chegou só 3 segundos à frente do Nico Hülkenberg com uma Haas, que ele chegou em 8º, o Hülkenberg chegou P8. Ou seja, quando você tem um carro que potencialmente vence uma sprint e na corrida consegue um pódio, como foi o caso aí do Max, mas você tem um outro carro chegando só 3 segundos à frente da Haas, que é uma equipe que está bem longe das 4 primeiras que a gente está falando faz tempo, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari e a McLaren, fica realmente complicado. E o que a gente vê da Red Bull? Ela abraçou essa atualização extrema do carro. Assim, olha, já que é para fazer o Max manter a sua pontuação, se manter no campeonato, etc. e tal, a gente vai manter um carro que continua sendo muito extremo e que o Sérgio Pérez não tem capacidade de se adaptar a ele. E é isso que está acontecendo. Assim, olha, isso é uma coisa que a gente já debateu aqui, uma das piores situações das equipes hoje é elas tomarem um desenvolvimento do carro que vá para um caminho errado. E o que é um caminho errado? É um caminho que faça com que o carro fique instável, ele não passe segurança para os pilotos, ele consuma muito pneu e acaba minando as chances do carro. Aí você tem que fazer como se fosse um ponto de restauração, como a gente faz no computador, em que você tem que achar o momento em que você tem que tomar um outro caminho de desenvolvimento para o carro, que faz com que o carro fique mais confortável para o piloto dirigir, não o conforto em si, mas de passar confiança para o piloto, né, ser um carro menos imprevisível, um carro que aceite um pouco mais de desaforo, ou seja, uma pilotagem um pouco mais agressiva, ou então que você não tem que ser agressivo demais na pilotagem para fazer o carro funcionar. Vou dar um exemplo para você, né? A Williams de 92, o Mansell fazia ela numa condição agressiva que o Patrese não fazia, ele não tinha essa confiança no carro. Então, só um exemplo disso. E parece que a Red Bull está nessa vibe. Parece, olha, a gente fez um carro que é muito extremo, só o Max consegue extrair, e vamos deixar desse jeito mesmo, porque não tem muito o que fazer. Se a gente fizer um ponto de restauração, é possível que a gente perca desempenho. Faz um carro mais dócil, os dois pilotam bem, mas você perde o desempenho, você tem que remar tudo aquilo de novo, fazer outros pacotes de atualização para tornar o carro competitivo novamente, de uma forma que dessa vez o carro fique mais previsível, mais de acordo com as pilotagens dos pilotos. E aí a gente enxerga fundamentalmente uma incapacidade de adaptação do Pérez. Ele não é um mau piloto, mas veja, a limitação dele de adaptação a esse carro, a gente sabe que é um carro extremo, é um carro que o Max doma,
Mas veja, se ele fosse um piloto mais adaptável, mais resiliente, mais permissivo de se adaptar à realidade daquele carro, ele estaria com resultados melhores. Ele está fazendo sempre do mesmo jeito, e do jeito que ele está fazendo, não está dando certo. E é um pecado, né? Como você falou, o Sérgio Pérez não é um mau piloto. Tem vitória, tem vitória em Mônaco, é um bom mas não piloto. Dá encaixe, não dá encaixe com esse cara. E ele pode estar assim, encerrando sua carreira de forma totalmente melancólica, né? Que é difícil, o jeito que a Fórmula 1 está tão limitada em termos de vagas, ele pode sair da Fórmula 1 totalmente pela porta dos fundos de forma imerecida. Ele não é um mau piloto. Mas é aquela história, né? A última impressão é que fica, né? Então, ou como a Fórmula 1 usa, né? A última corrida que fica. E as últimas corridas, as últimas 2 temporadas, mais que o Sérgio ter sido vice-campeão em 23, ele foi uma temporada totalmente sem brilho. Esse ano está ainda pior. E para piorar a situação dele, o 9º colocado de ontem, né, em Grande Prêmio dos Estados Unidos, foi o Liam Lawson, que fez uma corridaça. Agora a gente já está falando de Red Bull, vamos falar da outra equipe da Red Bull, né? O Liam Lawson fez em uma corrida que o Daniel Ricciardo fez em 18. E que levanta a pergunta, por que deixaram o Daniel Ricciardo tanto tempo, né, na equipe fazendo nada, se tinha um cara como o Liam Lawson podendo mostrar esse serviço que ele fez? Porque o Lawson também largou no fundo do grid, foi ultrapassou até o desafio dele, né? Que o Alonso e o Lawson se estranharam. Às vezes o Alonso é um piloto, né? É o piloto mais velho da Fórmula 1. O Alonso está velho e ranheta, é por isso. Ele está velho e resmungão. Foi um pouquinho infantil, sei lá, na briga com o Lawson. Até o Lawson falou, pô, ele tá brigando pela 16ª posição, ele ficou tão chateado, que realmente, tipo, pra que fazer isso, né? E o Lawson pulou, largou de praticamente de 18º, acho que foi 19º, né, que o Russell largou dos pits e chegou em 9º. Ultrapassou vários pilotos, então você... Agora fica a dúvida, será que o Lawson vai ter essa adaptabilidade para chegar no carro da Red Bull, já que já se fala nem na Racing Bull, na Red Bull? Será que ele vai ter essa adaptabilidade de chegar no carro lá, no carro do Max Verstappen e performar? Não estou falando nem tanto como o Max, mas performar. Se o Max chega em segundo, ele chega em quarto, chega em terceiro. Não é chegar 40 segundos atrás, como é o caso do Pérez. Esse é o grande X da questão. É isso que dificulta a decisão da Red Bull. Vai colocar um piloto jovem para queimar o rapaz? Né? Tem isso. É muito complicado assim, a situação. É um pouco questão geracional. De repente, a dificuldade que o Pérez tem hoje com o carro da Red Bull não é tabu para outro piloto que vai sentar lá, sabe? É uma coisa que o piloto vai lá, senta naturalmente, acaba achando a pilotagem, né? Você se encaixa no carro e acaba dando liga. Alguma coisa, mal comparando, tá, gente? Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu naquela transição de começo de carro asa na Fórmula 1, lá no fim dos anos 70. Toda aquela geração de pilotos dos anos 70, que já estava acostumado com aquela tocada de derrapagem controlada, aqueles pneus enormes do Goodyear, né? Aqueles balõezões pretos, aqueles pneus bem pequenos na frente, e que você tinha um equilíbrio do carro nessas derrapagens, era um atrito dinâmico dos pneus. Você controlava o eixo do carro através de derrapagens mesmo. Eles odiaram o carro asa, porque o carro asa não te dava a mesma sensação dessa época da Fórmula 1, que era uma pilotagem bem mais visceral, e para aqueles pilotos que eram mais pé pesado, era até vistosa, né? Um Ronnie Peterson andando de lado, Patrick Depailler, o próprio Gilles Villeneuve. Mas aí entrou aquela geração mais nova, de 70 para 80, já naquele carro asa, e não tinha esse problema. Por quê? Porque não tinha passado por aquela experiência anterior e essa transição para um carro que é muito diferente. Vai lá, o cara senta no carro e pilota, sabe? Como foi, por exemplo, o próprio Piquet, que quando chegou na Fórmula 1, teve algumas corridas com carro não asa, mas depois já entrou no carro asa, já entrou super rápido,
como companheiro do Lauda em 79, e daí já como primeiro piloto da Brabham em 80 para ser campeão em 81. Ou seja, se adaptou super àquela questão de carro-asa naquele momento. Então você tem esse tipo de situação em que, de repente, chega um Leo Lawson lá, senta e, de repente, acha tempo para o carro. Porque ele é muito melhor que o Pérez? Não, porque deu liga, deu encaixe. Você não tinha essa questão da deterioração da pilotagem. Você tenta forçar aquele carro numa pilotagem que você já está acostumado a fazer e que sempre deu resultado e que dessa vez não está dando resultado. De repente chega outro cara lá e do nada vai lá, senta e fala assim, esse carro é freio desse jeito, entrar na curva assim, na saída fazer de tal forma, a curva de raio curto é assim, raio longo é de tal forma, enfim, acha um jeito de fazer aquela barata andar rápido. E isso pode realmente acontecer. Liam Lawson, que largou em 19º e durante a sua trajetória para chegar na 9ª colocação, passou por Yuki Tsunoda, seu companheiro de equipe, que largou em 10º. E chegou lá atrás, 14º. O Tsunoda até levou um susto, né? Tava até engraçado o rádio dele quando ele ficou. Como é que ele conseguia fazer isso? Fazer esse undercut tão monstruoso? Foi algo que chamou a atenção. Né? Agora sim, só voltando um pouquinho sobre a Red Bull. O complicador que outros pilotos também da própria geração do Max foram lá e não foram bem, né? O Gasly não foi bem, o Albon não foi bem, então é uma escolha assim, bem complicada, né? Então, mas infelizmente o Checo não está dando mais, e tem outros pilotos jovens chegando, que não apenas o Liam Lawson, né? O Franco Colapinto foi outro piloto que fez uma senhora o Colapinto fecha a pontuação na 10ª colocação, tendo um fim de semana muito forte, muito competitivo, sendo digno de elogios, enquanto o Alexander Albon teve um fim de semana miserável, com erros, com pressão, longe dos pontos, porque foi só uma discretíssima 16ª colocação, tendo largado em 14º. Sendo que largou inclusive junto com o Colapinto, só que não teve o mesmo ritmo de prova. A Williams alegou, né, depois da corrida, que na primeira curva, além do dive bomb do Max, também teve uma situação do Albon que levou um toque por trás de uma Sauber, que até fez o Ocon rodar não mostrou muito, mas o Ocon rodou, foi no toque que ele recebeu do Albon, só que o Albon, ao levar esse toque por trás, ele danificou o assoalho, né, que é uma peça hiper importante hoje no carro de Fórmula 1. Difusor, né? O difusor, melhor dizendo, e acabou que ele não perfumou mais. O Franco Colapinto hoje é uma das sensações da Fórmula 1. Agora, o grande detalhe é essa ascensão meteórica do Colapinto meio que atrapalha o Bortoleto, né? Que com a única vaga ainda da Sauber ainda indefinida, se o assim, é o feeling, né? O Bottas meio que, pelo que ele falou, não sei, não tá nas minhas mãos, eu acho que ele já tá meio que entregando os pontos, né? Mas a Williams fala abertamente que quer colocar o Colapinto lá emprestado, né? O problema é que a McLaren quer também colocar o Bortoleto lá. Eu acho que o Bortoleto uma visão que eu tenho, ele só fica lá na Sauber se ele vencer o campeonato, né? E agora o grande problema é que a próxima corrida da Fórmula 2, se não me engano, é só no Qatar, né? Tem um mês, a Fórmula 2 vai passar mais de 2 meses sem corrida nenhuma, então ninguém tá vendo o Bortoleto correndo, a gente tá vendo o Colapinto correndo e tá fazendo um baita trabalho, a realidade é essa. Então isso está atrapalhando um pouquinho a situação. Mas aí instala uma pulguinha atrás da orelha da própria Williams, né? Que assim, já que a gente acabou de descobrir um ótimo piloto e a gente não vai ter ele ano que vem, o que a gente faz? Porque até então o referencial deles era o Alexander Albon, que, vamos lá, eu nunca vi nada demais nele. Bom piloto. Um piloto ok. Isso, ok. Mas que, veja, para uma Williams, como um primeiro piloto, como um piloto de referência, eu nem sei se seria um piloto de referência ideal para uma Williams voltar aos seus melhores tempos, ou para fazer um carro que pontue com
alguma frequência? Não sei, sabe? Eu sinceramente não sei. Eu não vejo o Albon como um piloto para ser coberto de elogios. Ele é só um ok, né? E agora está recebendo muita pressão com o Colapinto. O cara que acabou de chegar e que já está sentando na janelinha lá na Williams e botando essa pulguinha atrás da orelha. Ele fala assim, puxa, o cara que está mandando ver... então... O cara que está fazendo virar aqui o carro não é o cara que a gente vai contar com ele ano que vem. E aí como é que fica? E aquela situação, se a gente falou agora há pouco, né, que, puxa, o que demorou tanto para se livrar do Daniel Ricciardo? Quanto tempo a Williams demorou para se livrar do Logan Sargent? Então, a cada bom resultado do Franco Colapinto, essa pergunta fica ecoando de maneira cada vez mais intensa. Olha quanto tempo a Williams perdeu com o Logan Sargent. Cuidado, Sargent. De repente, um cara gente boa, pilotou relativamente bem na Fórmula 2, mas longe de resultados para a Fórmula 1. Não tinha condição. Agora, outra pergunta né? Será que escolhemos o piloto? A Williams está perguntando: será que escolhemos o piloto certo para 25? Porque assim, realmente um problema de scout, né? A gente fala tanto essa palavra scout de escolher, porque realmente o Franco Colapinto, ele não tem grandes resultados nas categorias de base. Ele não foi campeão, não foi aquele cara. A gente foi uma comparação com o Bortoleto. O Bortoleto ele foi campeão de Fórmula 3, está disputando a Fórmula 2, foi um grande campeonato antes da Fórmula 3, se não me engano, na Freca. Mas se você olha o Colapinto, não, o piloto foi galgando posições, mas não era aquele cara que super campeão, falava-se muito bem dele. Então foi um bom movimento de scout, mas acho que a Williams talvez não tenha tido a confiança necessária, né? Por exemplo, a Alpine está com o Jack Durham no próximo ano, mas talvez tenha faltado da Williams a coragem de escolher o Colapinto. Agora está com o Sainz, que é um piloto de ponta, tá mostrando aí, mas tá com o Albon, tem que ficar com o Albon. Só se uma manobra muito louca aí, como a gente tá vendo nos últimos dias de contratos, a Williams consiga botar o Colapinto ali, botar o Albon para algum lugar, não sei. Mas tá bem feio. A gente fica realmente sem saber quanto isso. Mas agora eu vou aqui compartilhar na tela, porque a gente vai falar aqui, a gente está vendo aqui os pilotos e tudo que está acontecendo, né? A gente já falou aí de vários pilotos, agora eu quero mostrar uma imagem que, para mim, assim, marca bastante o fim de semana, porque é uma situação que a gente não está acostumado a ver. Vamos lá ao compartilhamento. Para quem não sabe, tem que clicar um monte de coisa para compartilhar a tela nessa plataforma que a gente usa. Tá? Então, vamos a esta imagem. Tá? O que falar de Lewis Hamilton, meu amigo João Carlos Viana? Acho que o nosso Sir Lewis está já pensando, com a mão nas cadeiras aí, pensando, ainda bem que eu vou para a Ferrari em 25, já estou com a cabeça lá. Basicamente isso. O Hamilton tá, assim, é um pouquinho um sentimento humano. Pô, eu já vou para outro lugar no próximo ano. Isso aqui é um carro que é muito difícil de guiar. A gente está falando da Red Bull, carro arisco, mas você também tem um carro bastante arisco, né? O Russell bateu forte na classificação e exatamente na mesma curva o Hamilton na terceira volta deixou o seu Mercedes atolado aí na brita. Santa brita, faz tanta falta a brita em outras partes dos circuitos. Mas o Hamilton, ela era a justiça, não precisa de comissário, ela era o comissário, ela era a diretoria, era a lei. E o nosso Hamilton tá sinceramente já pensando, para mim, tá muito claro que ele já tá pensando em 25. Marqueneg, não, eu nunca rodei, eu tô focado ainda, mas ele já tá pensando em 25. E com outras cores. Pois é.
continuando a pauta aqui, já vamos falar de Pirelli, meu amigo João? Vamos falar, porque o Lucas, foi muito engraçado. A gente estava assistindo a transmissão pela Bandeirantes e o Sérgio Maurício falou: ora, a Pirelli vai trazer um troféu que é assim, que é assado, que representa a velocidade, que não sei o quê. E todo mundo já tinha visto a marmotagem, que era um troféu que um cidadão lá, que não sei o nome agora, desenhou. Eu peguei as informações, eu fiz a lição de casa, eu peço mais uma vez desculpas por não ter pesquisado a respeito da marmotagem lá do Indiana Jones, mas da marmotagem da Pirelli eu fiz a lição de casa aqui, ó. É um troféu criado a pedido da Pirelli, chama-se Hero, com 2 Os, né, que é para aumentar a cafonagem. Criado pelo... aí, aspas... Artista será até outro nome, viu? Aqui no Será tem outro nome, começar com B. Então, mas vamos lá. Hero, com 2 Os, para aumentar a cafonagem. Criado pelo, abre aspas, artista e designer Matteo Machiavelli. Tá? Gente, eu vou, mais uma vez aqui, vou compartilhar a tela, porque, assim, gente, é isso aqui. E o engraçado, Lucas, que a gente ficou esperando isso aí, que o Sérgio Maurício falou, que vai ser um troféu assim, assado, vai ser uma coisa linda, que representa isso, representa aquilo. E cadê o Mickey Mouse que estava lá? A gente estava esperando que os pilotos recebessem o Mickey Mouse com a mãozinha para cima assim. Parece que é o Mickey Mouse com a mãozinha para cima assim, na minha então, veja só. E eu não fiz essa análise sozinha, tá? João, isso aí é um bonequinho de Lego com capacete do Daft Punk e orelhas de Mickey Mouse. E eu não fui o único que chegou a essa conclusão na internet. Eu já vi gente também falando a mesma coisa. Tá? Veja, várias pessoas em vários cantos do mundo chegando à mesma conclusão. Tá? E aí você fica se perguntando, fala assim, um artista plástico vai fazer isso? E ganhar Qual dinheiro, é a originalidade disto? E mais, eu vou fazer uma pergunta aqui, você imagine a seguinte situação. Você tem toda uma carreira no automobilismo, você se sacrifica, você vai lá, batalha nas fórmulas menores, chega à Fórmula 1 e a sua primeira vitória você recebe essa porcaria. Sabe? E de repente aquela é a sua única vitória na Fórmula 1. O que você faz? Você esconde isso aí de casa, fala assim, e o seu troféu de vencedor da Fórmula 1? Era uma coisa tão ridícula que eu não quero mostrar. É tipo aquele King Kong lá que tinha lá do GP da França também. Que foi absolutamente constrangedor. Aí a Pirelli já tinha lançado outro troféu horroroso também, que era um negócio assim, que parecia uma... Sabe o filme A Bolha lá, aquele horror dos anos 60, 70 ali? A Bolha. Isso aqui foi distribuído em Monza. Ela fala assim, não, uma concepção artística de um outro artista plástico italiano. Isso aí, sabe o que seria? Seria as bolhas no pneu Pirelli. E quando aquece demais, o pneu causa bolha. Sabe? São coisas absolutamente ridículas e não tem nada a ver com troféu de Fórmula 1. E aí, voltando lá à marmotagem do bonequinho, o que a gente teve? A gente teve a distribuição de pneus da Pirelli durante o pódio, né? O Sérgio Maurício falou, né, do artista plástico, que é uma representação disso com aquilo, daquele outro, essa porcaria que vocês estão vendo aqui, e que a Pirelli, na última hora, retirou de cena e distribuiu pneus, miniaturas de pneus, aquela mesma da pole position, né, para os pilotos no pódio, com medo do quê? Um medo de ser processado por direitos autorais. De quem? E aí você vai perguntar... Do Disney. Não, mas aí você vai se perguntar, assim, foi o Walt Disney Group, foi o Daft Punk ou foi a Lego que ameaçou o processo? Nenhuma das três. Depois eu fui pesquisar, existe um negócio chamado Bear Brick, que são uns... É como se fosse... É bem parecido com o bonequinho de Lego, só que é uma cabeça de ursinho, e são várias cores, várias texturas, eu não sei o que, aquele floreio todo. Essa empresa, uma quarta empresa, ameaçou processar esse artista plástico, esse embrolhone aí, que de artista plástico não tem nada, certo? Para criar uma marmotagem dessa,
fazendo com que a Pirelli passasse esse constrangimento total e absoluto. E assim, não falta constrangimentos à Pirelli. A Pirelli é o pneu que, desde que estreou na Fórmula 1 em 2011, não teve uma corrida de chuva que não tivesse intervenção de safety car, sabe? E que fizesse aqueles pneus azuis funcionar. A última corrida que a gente teve total, sem bandeira vermelha, sem interrupção, toda em chuva, com pneus de chuva, foi o Grande Prêmio da China de 2009. Vencida pelo Sebastian Vettel, na época da Brown GP, certo? Rubinho estava no grid, Jenson Button estava no grid, Mark Webber estava no grid, sabe? Kimi Raikkonen estava no grid. Sabe? Tanta gente ainda estava no grid. 2009, olha quanto tempo a gente não tem uma corrida inteira com chuva, com pneus de chuva, sabe? E a Pirelli não me passa este ridículo, sabe? É uma situação absolutamente constrangedora, de novo, tá? É como se não bastasse a marmotagem que a Alpine teve, sabe? A marmotagem dos comissários de prova sem critério algum, né? Não sabendo o que fazer, quantas ultrapassagens que excediam o limite de pista, principalmente na curva 1. E aí você tem uma situação em que, durante esse período em que a Fórmula 1 não correu, no dia 1º de outubro, ocorreu testes de pneus de chuva. O teste foi cancelado por excesso de chuva. O que eu vou dizer lá em casa, Pirelli? Que coisa mais estúpida. O pneu, criou-se a chacota de que o pneu azul da Pirelli é o Internet Explorer dos pneus. Ele só serve para você pôr o pneu intermediário, que o intermediário aí a chuva passou, o intermediário funciona na pista, e aí você tem o desenvolvimento, o desenrolar da prova. E diante dessas chacotas, que eu não estou inventando, isso aí está circulando na internet, não sou eu que estou falando, e os dados e os fatos mostram que os pneus da Pirelli não funcionam na chuva, eu não estou trazendo aqui, eu não estou fazendo uma afirmação sem um embasamento. Eu estou dizendo que a última corrida que ocorreu em chuva, sem intervenção de safety car, sem ter que fazer a chuva diminuir, e toda com pneus de chuva, foi em 2009, com pneu Bridgestone. Pneus Bridgestone. Então, você tem uma situação em que a Pirelli tinha que ter, assim, gastar menos energia em troféu estúpido e mais energia em fazer o pneu de chuva funcionar. E quando você tem um teste de pneu de chuva que é cancelado por excesso de chuva, alguma coisa está muito errada, sabe? E esse é o fornecedor único de pneus da Fórmula 1, sabe? São situações absolutamente constrangedoras que a gente não espera viver na Fórmula 1. A gente já falou aqui sobre o constrangimento da Ferrari azul, que nunca aconteceu, essa pintura estúpida da Alpine, e a gente vê esses troféus absolutamente constrangedores. A gente não imagina, num evento tão profissional, que envolve tanta alta tecnologia, tantas cifras, situações constrangedoras como essa, em que um dito artista plástico, Imbroglione, cria uma coisa que de original não tem nada, é um pastiche de um monte de coisa, já falei, é um bonequinho de Lego, com capacete do Daft Punk e orelhas de Mickey Mouse. O que é isso? Isso é arte, por acaso? Não faz parte do meu conceito de arte, esse tipo de situação, E o medo de tomar um processão ainda por cima, cereja do bolo, tomar um processão de entregar essa marmota para alguém, fez com que a Pirelli passasse essa vergonha de ter que distribuir no pódio essas miniaturas de pneuzinho aí, sabe? Vamos fazer troféu direito, vamos fazer pneu de chuva direito, Pirelli? Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer o que é certo? Lucas, o engraçado foi que até os próprios pilotos ficaram assim, olhando assim pro pneu. A gente tá esperando uma marmotagem, mas essa marmotagem também não esperava, não. Ganhar um pneu. O pneu ele não estava esperando, não. Complicadíssimo, João. São situações que, repito, você não espera que isso aconteça no Fórmula 1. Você espera que aconteça isso em categorias regionais, coisa amadora, porque isso é um amadorismo transbordante. E mais uma vez, tal coisa, ignorar o óbvio, sabe? Me incomoda isso, como diria o Dr. Chapatin, isso me dá coisas. Você ignorar o óbvio. Você vê aquela coisa, essa estátua
que é um pastiche de pop art. E fala assim, gente, eu não dá para entregar isso no pódio, sabe? E não por medo de processo, mas porque é um pastiche ridículo. Ainda sabe? Como é que pode a Fórmula 1 ficar refém de um amadorismo desse? De você... É o exercício de abraçar o óbvio e falar assim, puxa, vai dar caca. Puxa, isso não tá legal. Puxa, vamos refazer. Puxa, aperta o reset. O pessoal não faz isso e cria esse tipo de situação, e que vira, claro, alvo de chacota, ainda mais em rede social que fervilha com esse tipo de coisa, sabe? A gente não espera ver esse nível de amadorismo tosco num topo, né, no pináculo do esporte a motor como é a Fórmula 1. Isso é vergonhoso, vergonha alheia. É muito feio e interessante foi que, né, foi do nada, né? Ele pegou todo mundo de surpresa. Eu tava falando que foi engraçado, foi que o Sérgio Maurício leu o negócio, o prize list da Pirelli, ó, representa isso. Pois é, isso acabou sendo vergonha para todo mundo, porque você espera uma coisa, espera entregar aquela porcaria lá, e aí a porcaria não vem. Aí veio uma volta, uma vantagem. Eu me lembro que acho que foi o Carlos Sainz escolhendo assim, que é isso? É bem interessante, né? Esse final de semana que também teve muita coisa fora das pistas aqui no Brasil. Pois é, a gente está vendo, e enquanto a gente está fazendo essa gravação, a gente está no calor do momento em que a gente não tem uma definição categórica de qual será o canal que vai transmitir a Fórmula 1 em 2025. A gente tem aí o que tudo indica algo que vai partir para disputa judicial, nacional e internacionalmente, a gente realmente não sabe, mas o que a gente tem aí de certo é o seguinte, isso eu falo enquanto profissional da comunicação, formado em jornalismo e tudo mais, a gente não pode ficar refém de especulação. A gente não pode, a gente pode torcer por emissora A, por emissora B, mas a gente tem que separar bem o que é fato e o que é especulação. Neste momento, o que a gente tem? Tem uma situação absolutamente turva, a gente não tem uma clareza do que está acontecendo, porque isso tudo envolve uma disputa de bastidores, e no frigir dos ovos, quem vai bater o martelo é a própria Liberty Media, que é a dona da bola, é dona do produto, Quando você tem ali o dono da bola no campinho, o dono da bola decide quem vai jogar futebol com ele, Esse é o papel do dono da bola. Faz, com você eu não quero jogar, você não joga com a minha bola. Quero que você jogue com a minha bola. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com esses ditos canais de comunicação que estão cravando Fórmula 1 em um canal ou em outro, para a gente ter muito cuidado, porque do que se apresenta hoje, nada está definido, nada está cravado. Então, a gente tem que ter a consciência de que muitos veículos de comunicação podem estar tratando especulação como fato, que é um erro crasso na apuração de notícias, na divulgação de informação para os fãs, os entusiastas da Fórmula 1. Esse tipo de papelão a gente não comete aqui. O GP Total, ele é um veículo de comunicação, é um veículo independente, mas que tem esse compromisso de separar muito bem o que é fato, o que é opinião, o que é análise, porque a gente tem muito bem definido e bem delineado quais são os gêneros do jornalismo e que formam esse pacote completo do jornalismo, que é o de opinião, que é o de interpretação. Quando a gente faz a análise do GP, a minha opinião, olha, o Sérgio Pérez está ruim, ou o Sérgio Pérez está bom, o Hamilton errou, ou o Max Verstappen está muito bem, etc. e tal, do que é informação. E a gente pega a informação de que a Pirelli cancelou um treino no dia 1º de outubro com pneus de chuva por excesso de chuva. Isso é uma informação. Eu não estou trazendo aqui o que eu gosto, o que eu não gosto. E em cima disso, claro, estou fazendo uma análise de que a Pirelli está há muito tempo devendo um pneu de chuva decente para a Fórmula 1, desde que entrou na categoria em 2011, já faz bastante tempo. Então, você veja, as transições para os gêneros jornalísticos a gente faz de uma forma em que o nosso amigo que está do outro lado da tela fique confortável, fique sabendo o que é cada coisa. A gente não precisa ficar falando, olha, agora eu vou falar opinião, olha, agora eu vou fazer análise, olha, agora eu vou falar um fato.
Então, tudo fica bem delineado. Essa é a nossa intenção enquanto propagador da comunicação, né? Enquanto veículo de comunicação, como é esse canal do YouTube. Agora, ficar cravando, vai ser na emissora A, vai ser na emissora B, você que está torcendo pela emissora A, fique contente porque tudo indica que vai ser ela que vai transmitir em 2025. Não, gente. A gente está num momento extremamente centrado nos bastidores que não têm a menor intenção de revelar o que está sendo acordado, o que está sendo feito. Tá? O que você tem hoje, e isso é o fato, é uma disputa franca entre as duas emissoras de TV para ver qual que vai transmitir a Fórmula 1 em 2025. Cada uma afirma que vai ser a transmissora. No meio disso, uma Liberty Media que ainda não se manifestou. E veja só, isso faz bastante diferença também, porque, como eu disse para vocês, ela é a dona do produto, ela é a dona da bola. Isso faz com que a gente tenha que ter muito cuidado com o que a gente lê, principalmente se a gente é torcedor de uma emissora ou outra, ou porque a gente acha outra emissora isso ou aquilo e não gosta, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? E o que a gente enxerga neste momento de textos acalorados? Nem todos os veículos, de repente, estão trabalhando as informações como elas merecem. Tá? E por quê? Porque dá clique, porque dá repercussão, porque dá engajamento. A gente sabe como as coisas funcionam na internet, né? Os baits que a internet publicam. E o que a gente pode falar é o seguinte, olha, vamos acompanhar com calma essa situação. A primeira corrida de 2025 é só em março. A gente tem bastante tempo até lá. A gente tem um monte de corridas até a temporada 2024 acabar. Uma temporada que está sendo muito interessante. Então, o que a gente tem neste momento em que, claro, tudo está correndo muito forte, muito fervilhante nos bastidores, a gente não tem essas informações de bastidores. Deixar a coisa rolar. Por quê? Porque quando a gente tiver informações oficiais, quando a gente tiver o bater o martelo, um consentimento da Liberty, a Liberty virar e falar assim, olha, vai ser emissora A, vai ser emissora B, com as suas devidas justificativas ou não, que a Liberty pode dizer isso, para assim, olha, a gente escolheu romper o contrato com a Band por causa disso, ou então a gente quis permanecer com a Band por causa disso, ou então a gente foi para a Globo por causa disso, aquilo, ou então não dizer absolutamente nada, simplesmente dizer, olha, a emissora tal vai ser a detentora dos direitos da Fórmula 1 para o ano que vem. O que a gente tem, por enquanto, é isso, a gente ter o cuidado de se policiar, de falar assim, olha, o que está sendo falado é fato, é especulação, é opinião, a gente fica sem saber muitas vezes. E o que a gente tem é o seguinte, quem vai definir e quem vai bater o martelo é a Liberty Media. Tá? Não adianta nada a gente ficar olhando os sites agora para saber o que está sendo dito, porque o que está sendo dito por enquanto não é nada oficial, não é nada cravado, não é nada de martelo batido. Tá? Então, o que eu peço para os entusiastas do esporte a motor, vocês que confiam no nosso trabalho, vocês que gostam do nosso trabalho aqui de análise, que também envolve essa pitada de bom humor, porque a gente pode trazer no esporte uma coisa mais descontraída, mas sem tirar a seriedade da análise, que tem um pouco de paciência. Tá? Esse momento acalorado, qual que será a emissora? O que a gente vai ter é o seguinte, alguma coisa vai ser transmitida para a gente em 2025. Alguma emissora vai ser a detentora. Tá? Entre os cenários possíveis, o de não ter emissora nenhuma é o menor possível. É muito difícil de acontecer. Não que seja impossível, mas é praticamente improvável. A plausibilidade disso é pequenininha. Então, a gente partindo do pressuposto que a gente vai ter uma emissora no ano que vem, a gente vai ter a possibilidade de assistir a Fórmula 1 ano que vem. E a gente vai continuar assistindo a categoria e vendo seus pontos altos e baixos e fazendo análise, emitindo as nossas opiniões. Você aí do outro lado da tela e a gente aqui no GP Total com a nossa responsabilidade enquanto veículo de comunicação. Então, resumindo, vamos ter paciência, essa decisão vai sair ainda,
A gente não pode cair nas armadilhas dos baits e de comprar especulação com roupagem de informação, porque isso realmente não é o melhor caminho a seguir, não só nessa disputa de bastidores de Fórmula 1, mas como no noticiário em si, no noticiário de economia, no noticiário de saúde, no noticiário de política, ainda mais de política, pelo amor de Deus. A gente não pode tomar a especulação como informação, são coisas diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso aí, Lucas, obrigado pela aula, tá? Isso foi uma aula de comunicação, e o meu receio, basicamente, está dando toda essa confusão, Liberty, Band, Globo, é que você falou que é menos plausível, né? Que de repente a gente fique sem nada, né? E tá essa confusão, no final de semana, além da corrida, a gente ouviu muita história, você falou, muita especulação, a gente não teve muita informação. Que eu entrei em contato com uma pessoa que falou que vai... Tem muito disso, né? Tem muita especulação ainda. A gente, aqui do GP Total, a gente sempre pautou pela opinião, não pela especulação. Isso ainda está muito no campo da especulação, apesar de notas oficiais, de eventos, mas a gente ainda está... a gente ouviu muita coisa, né? Por isso que a gente está falando aqui nesse final de semana, e Fórmula 1 é um assunto está muito latente, está todo mundo falando sobre isso, não tem como não negar, a gente não falar em algum momento sobre isso, mas a gente não vai aqui ficar falando, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, né? A gente só espera que tudo se resolva e a gente assista as corridas em 2025, seja qual emissora for. Exatamente. A nossa torcida não é por uma emissora ou outra. A nossa torcida é que a gente tenha as transmissões devidas da Fórmula 1 2025 aqui para o Brasil, que a gente possa continuar vendo os treinos, vendo as corridas, acompanhando o noticiário, como a gente sempre fez desde que a Fórmula 1 passou a ser televisionada aqui para o Brasil em 1970, com a chegada do Emerson. Que é uma coisa que, assim, já virou uma tradição no Brasil, e quando a gente relembra os tempos de Bernie Eccleston enquanto chefão de Fórmula 1, o quanto ele valorizava a grande audiência que a Fórmula 1 representava para os negócios dele. Não representava, às vezes, dinheiro, mas representava torcida, E ele sempre teve, por exemplo, nas épocas dele, enquanto chefão, um grande prêmio de Interlagos lá, ele sempre dava um jeitinho de fazer acontecer, mesmo com standards diferentes ali, algumas adaptações em relação aos altos padrões que ele pedia para outros circuitos. Por quê? Porque ele sabia que aqui ia ter uma excelente corrida, ia ter fãs de verdade, que ia ter uma audiência massiva da televisão. O Bernie Eccleston sempre soube o poder da televisão, sempre soube. Desde lá dos anos 70, enquanto ele galgava os degraus para virar o grande dirigente da Fórmula 1, que ele iria se tornar já nos anos 80, e o bilionário que ele se tornou nas décadas seguintes, até vender os direitos comerciais da Fórmula 1 para a Liberty, ele sempre soube que a audiência brasileira de televisão sempre foi importante para o jogo, Às vezes não é questão de cifra, mas é questão de fazer com que a Fórmula 1 continue a reverberar num público grande e massivo. A gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte de elite e nem em todo lugar do mundo ela é massificada, como foi massificada no Brasil por várias décadas. Claro que a gente teve a iluminação de ter 3 campeões mundiais de Fórmula 1 conquistando títulos, 8 títulos em 20 anos, como foi, de 72 a 91. 72 a 91. Foi uma coisa absolutamente incrível para o Brasil. Mas um brasileiro que se acostumou a ver Fórmula 1 e continua assistindo Fórmula 1. Claro que muita gente parou de assistir Fórmula 1 com o falecimento do Ayrton, a gente sabe de tudo isso. Mas tem muita gente que continua assistindo, se manteve, manteve aquilo ali na sua agenda. Talvez não com aquele mesmo afinco dos anos 80 ou dos anos 70, ou
até mesmo anos 90, quando ainda tinha a presença, por exemplo, do Barrichello, Felipe Massa, os dois ainda mais adiante, mas de qualquer forma é um público que ainda assiste, e a gente sabe que o Grande Prêmio em São Paulo vai ter a arquibancada lotada também, porque o fã gosta de ver, gosta de estar junto, não é mesmo, João Carlos Viana? Eu estarei lá, né? Público no autódromo. Vou estar lá com a camisa do Vozão e tudo, vou estar lá no dia 3. Estarei, vai ser o nosso representante do GP Total lá, você sabe disso. Tamo junto. Dia 3 estou lá, estou aí. Estarei aí, né, na verdade, né? Mas antes de Interlagos, aqui, só para a gente fechar, a gente já está com 1h30 aqui de conversa, perspectivas para o Grande Prêmio do México, porque de repente a Ferrari me chega com pouca atualização, casa bem para o circuito de Austin, vence de maneira convincente em dobradinha, a ponto de desafiar a Red Bull pela vice-liderança dos construtores. O que será que a gente pode esperar para o México, João? O circuito, primeiro que é o circuito mais alto do calendário, né? Tem toda a parte de rarefeito, 2.500 metros acima do mar, então as equipes vêm com altíssimo downforce, né? Por causa disso, para compensar, os motores não trabalham a pleno, né? Não vai ter muito espaço para modificações, então até não é um circuito tão distante de característica que é o de Austin, lógico, não é o mesmo circuito, né? Um circuito que ainda permanece o antigo circuito Hermanos Rodrigues, né? Só tiraram a principal parte, que é a peraltada, né? Mas fora a peraltada, praticamente o mesmo antigo circuito do Hermano Rodrigues, né? Então a expectativa, vamos ver se o Pérez faz uma corrida decente em casa, né? Já um tempo atrás houve até uma história que ele ia aproveitar, ia anunciar a aposentadoria dele, mas já foi negado. Mas do jeito que o Pérez está andando, vai que, né? Mas assim, mas a tendência é não ter muita modificação, apesar de que as equipes que têm que andam bem em circuitos com alto downforce tendem a andar bem, por causa que os seus carros vão ser acertados com altíssimo downforce por causa do rarefeito que tem na Cidade do México. A gente já tem a Corrida do México no próximo domingo. A gente passou aí 3 semanas sem grandes prêmios, agora a gente emenda aí Austin com Cidade do México e logo depois a corrida em Interlagos. E com essas considerações aí, a gente encerra mais um episódio aqui, mais um encontro do GP Total. Muito obrigado, meu querido amigo João Carlos Viana, por esse papo aí, por todas as marmotagens compartilhadas no encontro de hoje, que foram várias. Veja, o vídeo hoje está até um pouco mais longo que o normal, porque a gente teve que falar de coisa errada. Veja só, num dos fins de semana mais miseráveis do Lewis Hamilton, enquanto piloto, teve tanta marmotagem que ele ficou até meio escanteado ali, né? Com a mão nas cadeiras ali. Com a mão nas cadeiras ali do lado de fora, coitado. Então ele até ficou meio esquecido de tanta marmontagem, dirigente não sabendo, comissário não sabendo julgar, troféu ridículo, pintura constrangedora, enfim. Foi. Muito constrangedor. Vou falar para você que dos nossos encontros de grandes prêmios, esse foi um dos mais divertidos que a gente fez no ano. Exatamente. É isso aí, pessoal. E se você curtiu o conteúdo de hoje, deu risada aqui com a gente, claro, deixa a sua curtida, claro. A gente fala sério quando tem que falar sério, a gente dá risada quando a risada é permitida, para que a gente faça aqui uma live descontraída também. A gente pede para que você assine o canal, a gente já está com mais de 400 inscritos, ali crescendo de pouquinho em pouquinho, sempre muito feliz a cada inscrito que a gente conquista aqui com o nosso conteúdo, sempre vídeos inéditos com os nossos encontros às noites de segundas-feiras, os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Na semana passada, por exemplo, a gente falou sobre os capacetes de corrida. Você assistiu esse episódio? Caso não, eu convido a você, youtube.com/GPTotal,
vai lá, clica em vídeos, dá uma olhadinha ali na nossa resenha sobre os capacetes. A gente falou muito dos capacetes atuais da Fórmula 1, os capacetes do passado. Assim, merece um like aquele conteúdo, porque a gente fez bastante análise, a gente trouxe bastante informação lá naquele conteúdo, fora todo o resto do conteúdo aqui, as entrevistas que estão presentes no canal. Você já viu as nossas entrevistas? Muita gente muito bacana falando aí sobre assuntos muito interessantes sobre o esporte a motor, que é o que a gente traz aqui. A gente traz com sempre bastante entusiasmo. Será sempre um prazer, você que está do outro lado da tela, estar aqui com a gente. Este é o GP Total, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.